Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 16, a resistência à ditadura e a redemocratização. Então, nesse capítulo nós vamos dar continuidade aos estudos sobre o período da ditadura civil-militar no Brasil, dando enfoque aos movimentos de resistência e à redemocratização. Então, a estratégia da luta armada foi a forma mais radical de combater o regime militar, mas não foi a única nem a mais capaz de atrair a atenção e conquistar o apoio da sociedade brasileira. Entidades estudantis, operários e artistas também lutaram pela mesma causa, manifestando com seus próprios métodos o repúdio ao governo ditatorial e o anseio por democracia. Assim que tomaram o poder em 1964, os militares promoveram intervenções nos sindicatos, criaram leis para impedir a organização dos trabalhadores e procuraram atrair lideranças sindicais para o campo do governo. Por meio de acordos com esses líderes, a ditadura visava controlar o movimento sindical. Então, os movimentos, eram o quê? Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais. Movimentos têm origem em situações de escassez, más condições de vida, opressão, e a história se vale da luta desses movimentos sociais contra os regimes opressores. É possível ver a particularidade entre todas elas. Nós temos aí a resistência e a repressão, que foi um dos movimentos de muitos fatores diferentes que resultaram no golpe militar de 1964. Nós tivemos na década de 50 um Brasil que vivia um período de expansão no corpo estudantil, E os estudantes, que eram provenientes da classe média, tinham várias ideologias contra o regime dentro das universidades. Então, isso tudo, fez com que houvesse um movimento estudantil, geralmente o movimento estudantil é um movimento da área da educação, no qual os sujeitos são os próprios estudantes. Estudantes é diferente de aluno, porque o aluno é aquele que tem acesso ao ensino. O estudante é aquele que interage com a instituição educativa de forma mais intensa, com grupos de estudo, com grupos culturais, pesquisas, programas de extensão, PETs, atléticas. Então, o movimento estudantil, no período da ditadura civil-militar, aconteceu como? Em abril de 1964, o prédio da UNE foi incendiado e nele funcionava o Centro Popular de Cultura, do qual participavam artistas, estudantes que levavam teatro, música e cinema e literatura às escolas, às universidades, às fábricas, às favelas e aos sindicatos. Muitas produções artísticas do Centro Popular de Cultura tinham como tema a realidade social do Brasil. Com a implantação da ditadura, a UNE foi colocada na ilegalidade, mas nem por isso eles deixaram, de se organizar. Se organizavam clandestinamente, realizando seus congressos, elegendo seus representantes, discutindo os problemas de educação do país e definindo como seriam as formas de luta. Então, o último congresso clandestino da UNE aconteceu em 1968, no município de Ibiúna, no interior de São Paulo. Descoberto pela polícia, mais de 700 estudantes foram presos e depois disso a repressão do governo militar ao movimento estudantil se intensificou cada vez mais. Muitos estudantes foram presos, mortos e alguns tiveram até que deixar o país. Aí nós temos as reformas das universidades, onde eles se reuniam para a melhora da educação brasileira. E a UNE, ela existe desde a época de 1940, quando ela defendia o fim da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas.
E ela toma uma posição contra o nazifascismo, defendendo a ruptura do Brasil com os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Em 1950 até 1956, ela também comandou um grupo de direita ligado à União Democrática Nacional, que tinha como braço acadêmico a Aliança Libertadora Acadêmica. Né? Em 1960, o movimento estudantil ganhou mais corpo, os estudantes se organizaram, fundaram diretórios centrais de estudantes, como o CDs, o CSE, né? O Diretório Acadêmicos, o DA. E em 28 de março de 68, o estudante Edson Luiz de Lima Souto é morto durante uma manifestação contra o fechamento do restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, cerca de 50 mil pessoas participaram do cortejo fúnebre, onde várias pessoas foram presas clandestinamente pelo Exército, entre elas Rogério Duarte, responsável pela arte dos panfletos da UNE na época. E aí, a censura não se estendia só aos estudantes, também se estendia à música, à cultura. A música sofreu uma das mais pesadas censuras durante a ditadura. Diversos profissionais tiveram suas músicas proibidas, foram presos por publicá-las. Alguns deles até, né, podemos citar Caetano Veloso, Gilberto Gil, Taiguara, Geraldo Vandré e Chico Buarque de Holanda. A música de protesto, né, que a gente sempre fala, um dos principais artistas no período foi o cantor e compositor paraibano Geraldo Vandré. Em 1968, ele lançou o disco Canto Geral, o quarto da carreira dele, né? Considerado um dos discos mais contundentes de crítica à ditadura militar, pois boa parte das suas letras trata do cotidiano do povo brasileiro, né? Como a canção Ventania. Mas a canção, né, que apresentou no festival, no terceiro festival de canção, terceiro festival internacional de canção no Rio de Janeiro, foi Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Então a canção que conquistou o segundo lugar acabou se transformando em um hino de resistência à ditadura, que é a música de protesto. Os anos 60 e 70 vivenciaram o esplendor da produção musical no Brasil, e aí compositores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil elevaram o cenário da música nacional a níveis de criatividade raramente experimentados. Então, boa parte dessa produção foi motivada pela combativa resistência à repressão militar, que então cerceava através dos meios mais perversos as liberdades artísticas. Então, aí nós temos Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que era a turma do tropicalismo. Então, o tropicalismo foi certamente um dos movimentos mais representativos desse período, engajados no duplo propósito de se posicionar criticamente à ditadura e de pensar a formação de uma identidade nacional. Os tropicalistas se sobressaíram ao defender a importância do intercâmbio com as demais culturas do mundo. Então nós temos aí grandes nomes da música popular brasileira, como Elis Regina, com o Bebo Equilibrista, Geraldo Vandré, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, a música de protesto, e o Chico Buarque de Holanda com Apesar de Você. Eles censuraram também o teatro, né? A cena teatral do período também foi produzida através de espetáculos que criticavam as injustiças sociais e exaltavam a luta contra a ditadura. Então, o teatro brasileiro era considerado promissor até a ditadura. Nesse período, a arte teatral obteve grandes perdas de valores críticos e expressivos por parte dos diretores devido à censura. Estima-se que cerca de 500 peças foram proibidas de serem exibidas durante o período. Então aí nós temos a cena da peça Roda Viva, escrita por Chico Buarque e dirigida por José Celso Martinez Corrêa, uma apresentação no Rio de Janeiro em janeiro de 1968. A obra se tornou o símbolo da resistência do teatro à repressão do regime militar. Então, o teatro mais artístico refugiou-se em pequenas companhias, ocupavam espaços alternativos para apresentações e para ensaios.
Então aí nós temos a censura federal do teatro, censura federal, quando era livre, né? Quando eles acreditavam que aquela peça podia ser vista por qualquer pessoa. E o cinema novo, né? Como nasceu esse movimento? De forma espontânea, natural e algo complexa. Pode-se dizer que em seu núcleo central originou-se de um grupo de jovens idealistas que se reuniam nas sessões semanais na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, e esses jovens, através de um sentimento misto de displicência e obstinação, resolveram trazer a chancela de arte para uma atividade artística que vinha sendo desviada de suas verdadeiras características. Então, seguindo nos anos de 1960, surgido em 1960, o cinema novo mescla elementos do cinema francês e italiano, configurando-se na primeira grande escola cinematográfica do terceiro mundo, reconhecida pela crítica mais exigente. Sua montagem enfatiza a liberdade narrativa, imagens com poucos movimentos e cortes, diálogos longos e refletidos ou curtos e agressivos, preferência por temas políticos e sociais, interpretações espontâneas e despojadas, mescladas com gestos de grande vigor e violência, cenário rústico, iluminação natural, introdução gradual da linguagem metafórica para compor as cenas e os personagens. Poética do cinema novo. O cinema novo prisma justamente por uma unidade dentro da diversificação estilística. As causas desse fenômeno residem, de modo especial, na forma independente de cada realizador. Então, aí as obras sugeridas na época: Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, 1963, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, 1964, Os Fuzis, de Rui Guerra, de 1964, e Terra em Transe, de Glauber Rocha, em 1967. Né? Então, aí, nós temos aí, né, o então mais conhecido do Rogério Duarte, Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, 1964, cartaz do filme homônimo, dirigido por Glauber Rocha. Então, aí, por poucos recursos técnicos, utilizando a miséria do povo como pano de fundo para suas histórias, esses cineastas, né, Glauber Rocha, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, Nelson Pereira dos Santos, com a adaptação do cinema do romance Vidas Secas, e Graciliano Ramos, e o moçambicano Rui Guerra, com Os Fuzis, marcaram o ponto alto do movimento do cinema novo durante a ditadura. Obrigada, e na próxima aula a gente continua. Vamos às nossas atividades.